né? Então, irmãos, vamos dar início, né? Queria pedir a você que está aí nos acompanhando, tira o fone. Queria pedir vocês que estão aí nos acompanhando, é, vamos ter um momento de oração, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos em Tua presença nesta noite, ó Pai, e nós queremos engrandecer o Teu santo nome nesta noite, nós queremos declarar o nosso amor, a nossa adoração, ó Deus, que as nossas vidas venham ser uma adoração a Ti, ó Pai, que nós possamos Te honrar em todos os momentos, que eu possa estar visitando a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora, nesta noite. Que eu possa, Deus, estar ministrando ao coração delas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para visitar cada lar nesta noite, cada família nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ir, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ministrar no coração de cada um aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, que nós possamos ser instrumentos, ó Deus, usados por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, nós nos dispomos, ó Deus, nessa noite a falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, Jesus, que a nossa boca venha ministrar aquilo que está no Teu coração, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser um canal de bênção na vida de cada pessoa que está acompanhando essa live nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te convidamos a se fazer presente aqui neste lugar, Espírito Santo. Ministra aos nossos corações nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na semana passada a gente tratou a respeito de assumindo a nossa paternidade, né? Mostrando a figura de Deus como Pai para as nossas vidas. E a gente vai só dar uma repassadinha aqui, né? Pra gente poder, quem não acompanhou, não tava, ter mais ou menos uma base do que foi falado na semana passada. Eu queria pedir a quem tiver com sua Bíblia aí, que possa abrir em João, capítulo 1, versículo 12. Se você tiver com sua Bíblia aí perto, pegue ela aí para acompanhar junto com a gente, tá? João, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, nós, recapitulando, nós entendemos que foi através do sacrifício de Jesus ali na cruz, nós recebemos esse poder de sermos chamados filhos de Deus. Amém. Então, nessa noite aqui, a gente vai tratar agora a respeito das características do filho, né? Algumas características. Dos filhos de Deus, porque nós já sabemos quem é o nosso pai. Agora nós temos que saber como nós devemos nos portar como filhos. Então, vamos lá em Efésios, capítulo 5, verso 1, que diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, lendo esse texto, nós vemos que Deus quer que nós façamos a vontade dele para a nossa vida, ou seja, que nós sigamos os passos dele, né? E a gente pode até, algumas pessoas podem até se perguntar a questão de como saber o que é que o Senhor deseja que façamos, ou como devemos agir, que são perguntas naturais. A gente pega perguntando: Poxa, o que é que Deus quer de mim? Como é que Deus quer que eu faça isso? Então, por mais difícil que seja a gente compreender, nós temos um exemplo, né? A Bíblia nos dá o maior exemplo de filho, que é Jesus Cristo. A gente sabe que é difícil, né?
Não vou falar para você que é impossível, mas é difícil. Mas por mais que seja difícil imitar a Cristo, né? O maior que seja as dificuldades, é possível, né? Por quê? Porque o nosso Pai está no céu, ele nos ajuda a fazer isso. Então nós vamos tratar agora de algumas características dos filhos de Deus, né? E como o Gabriel falou aqui, a nossa principal referência é Jesus, né? É o nosso espelho aqui na Terra. E então, nós vemos que o que é que um filho ele faz? Um filho ele revela as características de seu pai. Em muitos casos, né, de família, às vezes acontece das pessoas começarem a falar: ah, mas aquele menino não parece com o pai, deve ser filho de uma outra pessoa. Ou então fala assim: não, realmente é filho de fulano de tal, porque olha a cara, é a cara, tem as características do pai dele. Então, um filho, Jesus, o que ele fazia? Ele revelava as características do pai dele. E nós podemos ver isso aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 13, do 13 ao 16. Se você quiser abrir em Mateus, capítulo 16, do 13 ao 16, que diz assim, ó: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora eu queria que os irmãos abrissem aí em João 17, 26. Abri você que tá mais certo. 17, 26. Pode ler? E eu lhes fiz conhecer o teu nome, lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então nós vemos aí que Jesus, através das características de Jesus, o que os discípulos responderam? Tu és o Filho de Deus. Ele revelava as características do pai dele. Boa noite, Miralva. Paz do Senhor. Boa noite, Miralva. Paz. Tudo bem? Já tô lendo os comentários, já tô melhorando. Então, um filho ele vai sempre revelar as características do seu pai. E o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos receber, como nós vimos no vídeo passado, receber essa paternidade, e depois que nós recebemos, nós vamos começar a ter características do nosso pai. Um filho, ele recebe o amor de seu pai. Abre aí em 1 João 4. Se vocês quiserem abrir em 1 João 4, do 9 ao 10. Paz, Isaac, Lio, saudades de você, Lio. Ô, Clis! Tá aí, né, moço? Paz de Cristo, paz, Zacão. Abram aí, se vocês quiserem, em 1 João 4, do 9 ao 10. Nisto se manifestou a caridade de Deus, em algumas traduções, o amor para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto, esta é a caridade, ou em algumas versões, o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então nós vemos aí que Deus, ele nos amou primeiro. Então, consequentemente, quando nós aceitamos a paternidade de Deus, nós aprendemos a amá-lo. Um filho, ele recebe primeiro o amor de seus pais.
O filho ele vai receber primeiro o amor do seu pai, ele vai entender que ele é amado, que ele foi amado primeiro, para depois ele retribuir esse amor. E assim deve ser as nossas vidas. Nós recebemos esse amor e nós devemos retribuir esse amor ao nosso pai. Então, um filho, ele revela as características do seu pai. Um filho, ele recebe o amor do seu pai e aprende a retribuir. E um filho está sempre disposto a honrar e a obedecer o seu pai. Essa deve ser uma das nossas principais características. Sempre estar disposto em nosso coração a obedecer a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e a honrá-lo acima de qualquer situação. Precisa ser uma disposição do nosso coração. Nós precisamos estar dispostos a sempre obedecer a palavra de Deus, independente das circunstâncias à nossa volta. Claro que a gente vai errar, claro que a gente vai muitas vezes tropeçar, pecar, porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos entender, nós somos filhos. E o nosso Pai vai estar sempre disposto a nos perdoar, vai também estar disposto a nos corrigir, para que nós possamos voltar para o centro da vontade dele. Quando a gente fala assim de amor, a gente tem que compreender a questão. Para eu poder amar alguém, né, ou amar uma pessoa, amar a Deus, eu tenho que primeiro, igual eu falei daqui, entender que eu recebi esse amor. Então é muito difícil essa questão do amor. Se você não recebeu ainda, você não compreendeu que o Senhor te amou primeiro, é muito difícil de você ir lá e amar uma pessoa. Entendeu? O amor ele é um sentimento muito forte, não é algo... É uma decisão muito forte, né? Não vou falar assim um sentimento, é uma decisão muito forte essa questão do amor, né? Porque você decide, o Senhor, Deus decidiu nos amar primeiro. Então nós temos que tomar essa decisão de querer amar o próximo, de querer amar a Ele. Não, Deus me amou, então eu vou amar Ele com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. É a questão da intensidade. Às vezes quando nós não somos cristãos e nós estamos no mundo, nós amamos tantas coisas, e quando a gente vira um cristão, a gente não ama a Deus como a gente amava, tá fazendo aquelas coisas, né? Uma falsa, como eu vou dizer, me ajuda aí, não é um falso amor, a gente vive iludido, né, com as coisas do mundo, mas quando a gente vira cristão, a gente não consegue amar a Deus. Por quê? Nós não entendemos ainda que o Senhor nos amou primeiro. Então, por isso nós não conseguimos dar esse amor para outras pessoas. E a partir do momento que nós entendemos que Deus, Ele deu o Filho dele para morrer por nós, por amor a cada um de nós, que nem merecíamos. É imerecido esse amor que a gente tem. Então, nós começamos a amar a Deus e a amar as pessoas, né? E aqui em 1 João, continuando, né? Quem abriu, em 1 João 4, versículo 20, diz assim, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso, porque não ama seu irmão, ao qual viu. Como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, de quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Só complementando o que falou. Pode ser, minho. Como é que tá? Eu fico acenando pro chat aqui como se o chat estivesse me vendo. Vocês estão vendo isso aí? Rapaz. Vamos lá para a próxima característica, né? Vocês estão anotando as características aí, né? Um filho revela as características do pai. Um filho recebe o amor do pai e ama as pessoas. E ama a Deus, né? Um filho que está disposto sempre a obedecer e a honrá-lo. E um filho que segue o exemplo do pai. Que está lá em João 5, do 17 ao 20. Aí é primeiro. Aí é a Bíblia que sabe. João 5, do 17 ao 20. Falei, né? Que diz assim, ó.
Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz e o filho também faz. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama e o pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. Então, nós sabemos até no nosso dia a dia que a melhor maneira de ensinar um filho é com seu exemplo. Não tem como eu ensinar meu filho a orar se eu na minha casa ele não me vê orando. Não tem como eu ensinar o meu filho a ler a Bíblia todos os dias, a meditar na palavra de dia e de noite, se ele não me vê fazendo isso. Então, a mesma coisa que Jesus estava falando aqui, que ele seguia o exemplo do pai dele, que o pai, ele ensina, ele demonstra e o filho faz o quê? O filho reproduz aquilo que o pai está lhe mostrando. Paz, Maria Juliana, a mãe da É a pastora, mãe da né? pastora. Eric, eu, Batera, como é que tá? Joia? Essa questão de seguir o exemplo, né? De Deus. Aí tem o exemplo do nosso pai natural. Então o que acontece? Muitas vezes nós, em vez de nós refletirmos, né, as características de Deus, pegar esse exemplo, né, de Deus, de Jesus Cristo, que é o nosso referencial. Jesus ele é o nosso referencial aqui, né, na nossa vida, caminhada cristã. É ele quem nos ensina, né, como devemos nos portar, como devemos nos caminhar. Então, quando nós somos filhos de Deus, que nós entendemos, né, que nós somos filhos de Deus, essa característica de querer fazer aquilo que o pai faz tem que estar presente em nós em todos os momentos. Por quê? Porque Jesus, tudo que ele fazia era com excelência. Não é que meu pai me mandou fazer algo, né? Deus me direcionou a fazer algo que eu também vou fazer de qualquer jeito. Se eu sigo o exemplo dele, mas eu estou fazendo aqui, Deus fazia isso, mas você não vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer sempre da melhor forma que você puder, dar o seu melhor, dar o seu máximo, se esforçar para fazer aquilo com excelência. Então não basta só você chegar e falar, vou aqui, vamos supor, vou fazer uma live aqui, vou ler um versículo. Não, você tem que fazer algo de excelência. Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te dar a palavra e você vai ter que fazer algo com excelência. Você vai limpar a igreja com excelência, você vai ser ministro de louvor com excelência, você vai orar com excelência, você vai pregar, você vai fazer missões com excelência. Então, o exemplo que Jesus deixou para nós é um exemplo de excelência, né? De obediência, de honra e excelência. E um filho, ele também torna o seu pai reconhecido. Ele vai falar do pai dele, ele vai falar quem é o pai dele. Todo filho faz isso, né? Então nós vamos ver lá em João 1:18. João 1:18, que diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus, ele veio aqui na terra e tornou o Pai dele conhecido, e através da obediência de Jesus, através da honra de Jesus ao seu Pai e através do seu sacrifício, nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Algo engraçado, né, que acontece geralmente quando essas coisas acontecem mais quando a gente é novo convertido, quando a pessoa é mais jovem, que você aceita Jesus, né? Você aceita a Jesus como seu salvador. Aí você sai na rua, a primeira coisa que você fica é com vergonha dos seus amigos que quando você estava no mundo você tinha de contato com eles, né? Com essas pessoas. E
Tinha que acontecer o contrário, né? Quando você se torna filho de Deus, né, através de Jesus Cristo, você tem que ter orgulho, né? Vamos supor que orgulho não é uma coisa, mas você tem que se orgulhar de ser filho de Jesus, né? É, você tem que sair e falar, não, eu tenho um pai e eu vou falar desse pai que me trouxe lá do Império das Trevas e me trouxe aqui para o reino do seu filho amado. E eu vou mostrar para essa pessoa porque eu sei que ela também precisa. Porque assim como nós nos tornamos, né, filhos de Deus, nosso prazer tem que ser em ganhar pessoas para Ele. Porque nós sabemos a condição das pessoas que estão lá no mundo, né? Buscam por prazeres, querendo preencher um vazio. Esses dias eu tava vendo numa página, né? Uma menina de 30 anos, ela morreu de câncer, ela deu câncer no ovário. E ela precisava arrecadar uma quantia de dinheiro lá para uma cirurgia, a famosa vaquinha, né? E ela contava ali toda a história dela. E algo que me chamou a atenção é que ela cristã, né? Na fase da adolescência dela, ela é cristã. E ela se desviou. Aí ela contava, né? Que colocou o primeiro piercing, que fez uma tatuagem, que saiu para tal festa quando tinha tantos anos. E ela falava assim, mas eu nunca consegui preencher um vazio que estava em mim. Então, nós quando aceitamos Jesus Cristo, né, reconhecemos Deus como nosso Salvador, o vazio que está dentro do nosso coração, ele é preenchido. E nós sabemos que existe esse vazio nas pessoas que não têm ele, que buscam em prazeres, né, mundanos, carnais. Então nós temos que fazer questão realmente de chegar e falar para aquela pessoa, não, eu tenho um Deus que pode preencher esse vazio que está em você, eu tenho um Deus que salva, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que liberta. Então nós temos que ter esse prazer, né, em nosso coração de chegar e falar assim, ó, não, vamos, por que você não faz a visita na igreja? Não custa nada, entendeu? Você chegar, o mínimo que você vai receber é um não. Então, entendeu? Você não precisa ficar com vergonha, sabe? Você não tem que ter vergonha de Deus, você tem que sentir que você tem que mostrar para aquela pessoa que ela precisa de Deus como pai dela. E Deus, ele é, como nós já sabemos, ele é muito educado. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm a mania de dizer, ah, mas eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. As pessoas têm essa expressão, né? Não, todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, independente se eu tô fazendo tudo que não é para fazer, se eu tô indo de contra a lei dele, mas eu sou filho de Deus. Muitas vezes nós ouvimos essa expressão, mas como eu li no início, em João 1, quer dizer, em João 1, 12, diz que contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós precisamos receber e crer. Não é só abrir a boca e falar, não, eu sou filho de Deus, mas a gente precisa receber essa paternidade, entender e receber e crer. E precisamos crer e também obedecer. Porque um filho é uma característica de um filho, honrar o seu pai e obedecer. Pelo menos tentar obedecer ao seu pai, né? Honrar o seu pai. Um filho deveria ter, né? Na verdade, esse prazer em obedecer e em honrar o seu pai. Não. Vamos lá para a próxima, né? Um filho, ele é humilde. Irmãos, humildade. Quando a gente fala de humildade, é uma coisa assim tão delicada, porque às vezes tem pessoas que involuntariamente já virou um hábito, né, de querer se vangloriar, né, ou querer ser melhor do que os outros, e não pode ser assim, né? Nós temos, assim... Vamos lá, abra lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Diz assim, não façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Hoje em dia, né, não vou generalizar, mas tem pessoas no nosso meio cristão, que fazem as coisas, né, para ser reconhecidos. Nossa, você viu o que fulano fez? Nossa, você viu que, né, faz questão, né, de falar para ser reconhecido. E não é assim. Quando a gente faz o bem para uma pessoa, a gente tem que fazer o bem para ela. A gente, né, dá aquilo, ajuda, mas não tem que se vangloriar por conta disso. Isso é um mandamento, né? Vamos botar aqui como mandamento, uma atitude que tem que ser nossa, de humildade, de fazer as coisas pelo bem do próximo, não pelo nosso bem. Eu não estou fazendo isso para mim, não, estou fazendo isso porque uma coisa que o pastor, né, disse, a pastora falou, né, foi pastor mesmo, no final do culto, né, de quarta-feira, a respeito de quando a gente sabe que uma pessoa tem Covid, em vez de sair espalhando e ajudar, mas tem muitas pessoas também que ajudam para chegar e falar: você viu o que eu fiz por fulano? Tava lá, eu fui lá, ajudei, entendeu? Não porque quis ajudar, mas para a pessoa ver que ele ajudou, entendeu? Para ele receber a glória por aquilo. E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ajudar porque Deus nos ensina que a humildade é tudo, entendeu? Porque Deus nos ensina que o próximo é maior do que nós. Então, uma característica de um filho, ele é humilde, de reconhecer quando está errado, quando fez alguma coisa errada, quando mentiu pro irmão, de quando caluniou, de ter, né, esse reconhecimento, esse arrependimento, de chegar ali e falar: não, irmão, fiz isso, eu fiz desse jeito. Ou quando você faz algo de errado, que o seu pastor te exorta, fala: você está errado, você fez isso e isso. Não, pastor, realmente, ora por mim aqui, eu preciso que o senhor ore por mim. Então, a gente tem que ter isso em nós, né? Temos que ter essa humildade de reconhecer e de ajudar o próximo, não para nos vangloriar, e sim porque o próximo está precisando da ajuda. Amém? E Deus, como a gente já sabe, Deus, ele é o próprio amor. Então, o que o mundo está precisando hoje? Não está precisando de dinheiro, não está precisando de bens materiais. O mundo hoje precisa de amor. O mundo hoje, as pessoas hoje em dia são carentes de amor. São carentes de um cuidado. E Deus, ele fala: se você não ama ao seu próximo, a quem você está vendo, como que você vai me amar se você nem me vê, se você nem me conhece? Claro, é difícil. É difícil. Tem pessoas que a gente, só por Deus mesmo, que a gente gera essa atitude de amar, né? Porque o amor, ele também não é um sentimento, como a gente já sabe disso. O amor você pode demonstrá-lo através de suas atitudes. Porque também não adianta eu abrir minha boca e falar: eu amo todos os irmãos. Se com minhas atitudes eu não honro aos meus irmãos, eu não sou humilde, eu não reconheço o meu próximo como superior a mim, então não adianta. Então o amor, ele está nas nossas ações. Jesus, como que Jesus ele demonstrou o amor? Ele demonstrou vindo aqui na terra e agindo. Ele demonstrou fazendo. Ele demonstrou se sacrificando. Então o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma ação. Então nós precisamos ter atitudes de amor. E esse amor, ele vem de Deus. Quando nós somos totalmente preenchidos pelo amor de Deus, nós conseguimos com facilidade demonstrar esse amor pelo nosso próximo, por pessoas que às vezes a gente nem conhece. O amor também, ele está quando a gente consegue sentir a dor do nosso próximo. Muitas vezes a gente vê outra pessoa sofrendo e a gente tem um coração tão duro que a gente não consegue sentir a dor que aquela pessoa está sentindo, não consegue se pôr no lugar dela. A gente vai falar: não tem nada a ver com isso e não sei o que, foi merecido e tal. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que demonstrar a Deus através das nossas atitudes. E nós precisamos sempre nos colocar no lugar das outras pessoas.
É, outra questão aqui, quando a gente fala, né, que a gente já abordou ali, mas eu vou dar mais uma pincelada aqui, é a questão da obediência. Quando a gente fala de obediência, né, nada mais é do que nossa obrigação. Nós não temos que achar que que quando nós obedecemos, nós temos que achar que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que o nosso dever. E temos que considerar que isso é um privilégio para nós. Só o fato, né, de nós termos um Pai Celestial, né, Deus, a gente tem que achar que isso, né, tem que ter certeza de que isso é um privilégio. Então, tudo que nós fazemos no reino, né, para o reino, é nossa obrigação. Entendeu? Nós temos que ter essa mentalidade. A gente não pode achar, né? Ah, não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, você tem que ter. Não, é minha obrigação obedecer ao Pai, entendeu? Por quê? Quando você obedece a Deus, você começa a se aproximar dele. Que gera o quê? Uma intimidade. E você tendo essa intimidade, você vai se parecer ainda mais com seu pai. Porque nós vemos muito caso aí de filhos que, né, não têm contato com seus pais, né? Filhos órfãos, né? De pais vivos, que é o famoso que se fala, né? Órfão de pais vivos. Que eles não têm essa intimidade com o pai, não conhecem e vivem sem ter esse exemplo. Nós sabemos que nós temos um pai. E a partir do momento que nós obedecemos a ele, isso gera uma intimidade para que nós nos pareçamos ainda mais com ele. Então, tudo isso que nós falamos aqui vai vir a partir do momento que nós começarmos a obedecer a Deus. A partir do momento que nós começamos a obedecer a Deus, isso vai gerando mais intimidade e vai transformar o nosso caráter, e nós vamos ter o nosso caráter transformado segundo o caráter de Jesus Cristo, segundo o caráter de Deus. Então, nós venhamos entender que a base de tudo isso que a gente está falando aqui, se você não obedecer a Deus, o estudo está sendo todo jogado fora, né? E tudo que a gente está falando aqui está sendo jogado fora. Se você não entender que é sua obrigação obedecer a Deus, então tudo isso que a gente falou aqui não vale de nada, porque a obediência é a base de tudo. Desde o início dos tempos, Deus dava uma palavra. Deu uma palavra para Noé, Noé obedeceu. Deu uma palavra ali para Abraão, Abraão obedeceu. Entendeu? Então, a partir do momento que nós obedecemos a Deus, nós vamos tendo mais intimidade com ele e vamos nos parecendo ainda mais com ele. Então, você vê que Jesus, como a gente falou antes, toda vez que Jesus falava, né, com os fariseus, Jesus se referia a Deus como pai dele. Entendeu? Então, se você chegar assim e falar para a pessoa, não, meu pai é Deus. Pense aí como é que era Jesus falar para um fariseu que o pai dele era Deus e por aí vai. Então, é algo radical, entendeu? Os caras ficavam loucos, entendeu? Mas aí você via o nível de intimidade, de relacionamento que Jesus tinha com Deus. E é essa intimidade que nós devemos ter, que nós devemos buscar. Mas nós, a partir do momento que nós começamos a obedecer a Ele, isso vai começar a vir naturalmente. A partir do momento que você começa a obedecer a você... Ô, Eliseu, paz de Cristo, como é que tá? Paz, Eliseu. Joia? Quando você obedece a ele, você vai gerando essa intimidade, você começa a mostrar essas características, né? É algo espontâneo, é algo que é natural, né? De você se parecer com o seu pai. É algo que vai ser radical, entendeu? As pessoas vão achar que você tá doido, pirou a batatinha, seus amigos lá do mundão vão achar a mesma coisa, cara, você é fanático e por aí vai. Mas aí você não pode se acovardar ou recuar, não, né? E o que acontece quando a gente recebe uma palavra sobre algo e a gente não quer obedecer, porque a gente quer fazer aquilo, ou a gente quer que aconteça do nosso jeito. Muitas vezes a gente vai e compartilha um exemplo com o pastor. Ah, pastor, eu tô querendo fazer isso e isso. E o pastor, não. O pastor, sendo usado, né, por Deus como autoridade em nossas vidas, vai e nos auxilia. Não faz isso, meu irmão. Não vai por esse caminho. Faz desse jeito aqui. E aí, o que a gente faz? A gente quer fazer a nossa vontade. Eu tava falando isso ontem com o Gabriel. E o que acontece lá na frente? A gente quebra a cara.
Porque lá atrás a gente se recusou a obedecer uma direção. Muitas vezes não, sempre a gente quebra a cara lá na frente. Por quê? Mas se você for parar para pensar, você tinha recebido uma direção antes e não quis dar ouvido. Você quis falar: "Não, eu dou conta, eu vou conseguir, eu vou fazer do jeito que eu quero". Mas todas as vezes que a gente escolhe desobedecer, a gente também tem que entender que a gente vai colher lá na frente. É o fruto da nossa desobediência. Lá na frente é certeza que você vai quebrar a cara e vai pensar: poxa, eu deveria ter obedecido. Se eu tivesse obedecido, teria sido diferente. Então, obedecer, como Tia Marta fala sempre, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, é isso. Se você receber uma direção de Deus para a sua vida, escolha obedecer. Não fica nem em dúvida, escolha sempre obedecer, independente se você vai sofrer agora, independente se não é a vontade do seu coração. Escolha obedecer, porque lá na frente você vai colher os frutos da sua obediência. E a gente está vendo aqui o hoje, o agora. Mas Deus, ele já está vendo o que vai acontecer há 5 anos lá na frente. Há 4 anos lá na frente, ele já está vendo que aquilo não vai dar certo. Então, se você está pedindo uma direção a Deus sobre algo e se essa resposta for não, aquiete o seu coração, fique em paz, porque Deus, ele tem o melhor. Não é o que você acha que é melhor para a sua vida. Você pode estar achando que é o melhor, mas Deus tem algo muito melhor, muito mais além do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede para Ele. Então escolha sempre obedecer. Então, a gente deixa só uma reflexãozinha assim, tratando a respeito dessa questão de obediência. E eu queria perguntar, né, para você que está aí, eu já me fiz essa pergunta também. Nossa confiança em Deus é tão grande a ponto dele nos delegar algo e a gente fazer isso sem nem ver algo positivo, né? Igual a gente falou, sem nem ver nada lá na frente. Então, nós temos que refletir sobre isso. Será que nós confiamos em Deus mesmo a ponto dele falar assim, você vai fazer isso, mesmo sem você ver nada? Assim como Deus falou com Noé, mesmo se você ver dezenas de anos sem vir chuva, centenas de anos sem vir chuva, e ele falar assim, você vai fazer isso. Você confia em Deus a ponto de você fazer o que ele está te requerindo, né? O que ele está lhe ordenando, sem ver algo assim positivo ou que possa acontecer. E geralmente tem, quando você fala da volta de Jesus para algumas pessoas, elas falam assim que já tem tempo que Jesus está voltando e até hoje. Então será que você confia em Deus a ponto de ele te dar uma ordem, né, de delegar alguma coisa e você ir lá e fazer de pronto sem nem ver nada que possa dar certo ou que não possa? Então essa é o estudo, né, que a gente queria passar nessa noite, essa reflexão no final, porque como nós falamos, né, na semana passada, nós temos um pai. Ele tem algumas características, né? Nós falamos a respeito do amor, né? Que ele é um Deus que nos ama, que ele é um Deus que sempre está conosco, ele é um Deus que nos ensina. Mas nós também temos a nossa obrigação como filhos de Deus, né? Nós temos a nossa obrigação como filhos de Deus. Será que a gente está cumprindo as nossas obrigações como filho? Será que nós estamos honrando a Deus? Porque quando Deus ordena lá a Moisés que faça os mandamentos, o mandamento honra teu pai e tua mãe, que é o único mandamento que é promessa, né? De Deus, ele não está se referindo apenas aos nossos pais, né? E carnais, né? Mãe biológica, mas também ao nosso pai espiritual. Então, será que nós temos honrado ao nosso pai? Será que nós temos tido essa intimidade a ponto de refletir as características dele em nós? Então, que nós venhamos nessa noite compreender nessa palavra, começar a agir como verdadeiros filhos de Deus, né? Como verdadeiros filhos do nosso Deus. Então é isso, né? Queria
Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui nessa noite, né? Gleison ali, Lides, Marta, Lili, Eliseu, Miral, Helene, Eric. todo mundo que estava acompanhando a gente aí, que teve paciência, né, de ouvir a gente, né, Miralvinha, Rosana, né? Maria. Isso. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por este momento e pedir que Ele esteja gerando em nós, né? Que a gente venha ter em nosso coração intimidade a mais com Ele, né? Para que assim a gente possa caminhar segundo a vontade dEle. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por esta palavra, ó Deus. Cremos que foi uma palavra que o Senhor falou ao nosso coração, que o Senhor queria que nós transmitíssemos a cada um dos irmãos, a nós mesmos, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, a partir de hoje caminhar segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que nós venhamos, ó Deus, ter esse exemplo em nossas vidas. Que nós venhamos te obedecer, ó Deus. Que nós venhamos andar em intimidade. Que nós venhamos, ó Deus, refletir as suas características. Que nós venhamos, ó Deus, revelar, Deus, o teu santo nome a outras pessoas, aquelas que ainda não te têm. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar entrando em nosso coração, Deus. Que o teu Espírito Santo venha estar ministrando ao nosso coração, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos, ó Deus, compreender a tua palavra. Que nós venhamos, ó Deus, andar segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa, de cada irmão que esteve aqui conosco. Aqueles que não estiveram aqui, ó Deus, acompanhando essa ministração, que o Senhor possa estar tocando a vida de cada um, indo de encontro a cada lado, Deus, abençoando cada família, ó Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que abençoa, que Tu és um Deus que cuida, ó Deus, que Tu és o nosso Pai, que Tu és um Deus que não nos deixa faltar nada, ó Pai. Nós só temos a Te agradecer pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua paciência para com nossas vidas, ó Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, gera em nós, Deus, verdadeiramente Deus, um espírito de filhos de Deus, ó Pai. Gera em nosso coração, Deus, a vontade de Te servir, ó Pai, com excelência. Gera em nosso coração, ó Deus, as virtudes do Teu Espírito Santo de Jesus Cristo. Que nós venhamos ter humildade, ó Deus, que nós venhamos ser obedientes, ó Deus. Que nós venhamos, ó Deus, ter mansidão. Que nós venhamos amar as pessoas, ó Deus, como o Senhor nos amou e como nós amamos a nós mesmos, ó Pai. Que nós venhamos, Deus, refletir a Tua glória onde quer que nós venhamos passar. Toma a vida de cada um em Tuas mãos. Guarda, Deus. Dê uma boa noite de sono a cada um dos irmãos. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus. Amém. Deixa seu like aí, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ajuda a fortalecer aí. Nós já ultrapassamos aí os 150 inscritos, né? Vamos lá, e subindo. Glória a Deus pela vida de cada um. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.